Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Nós estamos aqui com o tema da semana, na balança de Deus. Como vocês sabem, de pano de fundo nós temos aqui o rei Belsazar, rei da Babilônia, e que Deus olhou para ele e viu que ele estava pesado em sua balança. Deus se sentiu enojado com a vida deste rei, que poderia ser uma bênção, mas foi no caminho contrário à vontade do Senhor. Eu disse que este rei foi pesado na balança em 3 aspectos: na desobediência e soberba. Ele desafiou o Senhor profanando as taças sagradas que foram roubadas do templo de Deus, para que botasse vinho ali, bebesse com as prostitutas. Ele foi pesado na balança de Deus quando ele adorou ídolos e ele desonrou ao Senhor, causou desonra a Deus. E aí ele foi ceifado, Deus ceifou ele. Deus não suportou mais este homem. A gente vê isso aí em Daniel 5, versículo 30. Mas, conforme disse, como nós, se não vigiarmos, também seremos iguais, idênticos a Belsazar, pesados na balança de Deus. Eu digo para você que, primeiro, aqui em João, no capítulo 15, versículo 5, Evangelho de João 15, 5, a parte B diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Você percebe que Belsazar tentou viver sem a presença de Deus e ele foi individualista. Irmãos, o primeiro aspecto de sermos pesar na balança de Deus é a nossa individualidade. Queremos viver sem a presença, sem a graça de Deus sobre nós. Este é o primeiro aspecto. Se você não quer se achar pesado na balança de Deus, não seja uma pessoa individualista de Deus. Não tente viver uma carreira solo sem Deus. A individualidade nos faz pesar na balança de Deus. Às vezes você já parou para perceber que o nosso comportamento ele chega a ser idêntico ao de Belsazar. Achamos que podemos viver desassociados de Deus, numa vida individual, sem a interferência do Espírito Santo em nossas decisões. Quantas vezes achamos que Deus não precisa participar da nossa vida, que podemos e sabemos e queremos fazer aquilo que a gente deu na nossa cabeça? E aí, irmãos, nós vamos nos tornando pessoas individualistas, individuais, separados da presença do Senhor, divorciados de Deus. Belsazar, ele era um rei jovem, ele era rico, ele era poderoso. Irmãos, quando você olha para o reino de Belsazar, o rei da Babilônia, Belsazar tinha tudo. Era a maior potência mundial da época, tudo estava ali a seu favor. Ele achava que porque tinha tudo e podia tudo, ele achava que Deus não devia interferir na sua vida. Ele achava que Deus não tinha controle do seu reino, que Deus estava ali, sabe, porque ele adorava outros deuses, que Deus não tinha força nem poder para agir na sua vida, ou para ceifá-lo, ou trazer os danos no qual ele iria sofrer. Quantas pessoas acham que Deus não vai fazer nada? Deus está nem aí para mim, eu faço o que der na minha telha, que der na minha cabeça, e Deus não vai saber, não vai haver consequências diante das minhas atitudes. E aí o que a gente vai fazendo, irmãos? A gente vai tentar viver uma individualidade, a gente vai tentar se divorciar de Deus, mas não tem como. Não tem como, Deus tem o controle de tudo. Ele tentou viver na individualidade, mas ele não conseguiu. Irmãos, isto também nos deixa pesados na balança de Deus. Então me permita falar para você, não tente viver uma vida espiritual na individualidade. Não pense que Deus não tem o controle da sua vida. Não pense que Deus não sabe dos teus planos, nem das suas intenções. Não tente fazer isso, porque você não vai conseguir. Deus é dono de tudo que é na terra. A palavra do Senhor diz: a terra é minha e tudo o que nela é. A terra do Senhor. Vamos orar. Pai, nos ajude a não sermos encontrados pesados em tua balança
por causa da nossa individualidade, mas que a gente possa, Senhor, compartilhar contigo a nossa alma, a nossa vida, a nossa família, o nosso ser em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, minha irmã, meu irmão, curta, comente, compartilhe. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.